falar agora sobre a possibilidade de colapso do sistema bancário brasileiro, tá? Essa notícia é uma notícia tão crítica, mas tão crítica que ela foi apagada, tá? Ela saiu na Veja aqui, ó, escândalo do INSS, PF alerta Barroso sobre risco ao setor bancário. Segundo as pessoas que leram a notícia aqui rapidamente, porque ela saiu no ar, rapidamente a Veja tirou a notícia do ar e não fala mais sobre isso, né? Se você procurar aqui, eu fiz uma busca aqui, ó, tá aqui o link. Se você clicar no link, não tem a notícia sumiu. O pessoal da coluna Radar Econômico da Veja simplesmente tirou a notícia porque a coisa é crítica, meu amigo. Vamos tentar entender o que é isso daqui, porque a gente não tem mais a matéria. Mas a matéria faz sentido, a chamada que tem aqui faz sentido. E já que não tem mais a matéria, a gente pode especular sobre o que é que dizia essa matéria aqui. Eu já tentei procurar na Wayback Machine, infelizmente não ficou registrada essa matéria em outro lugar. Vamos entender esse caso aqui, porque o que está dizendo aqui basicamente é o seguinte: é tanto banco no Brasil que estava fazendo golpe com aposentado, que se cortar o golpe, se o governo proibir o golpe, quebra os bancos no Brasil. Basicamente é isso. Nós vivemos num sistema que é uma cleptocracia. É por isso que elegeram o Lula, cara. A gente vive no meio de ladrão aqui no Brasil. O Brasil é uma grande quadrilha de ladrão, um ladrão tentando roubar o outro. É impressionante, cara. Não sei o que eu tô fazendo aqui mais, cara. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Careca do INSS e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, parece que teve uma reunião, isso aqui teve mesmo, aqui, essa coluna está aqui. Ministros do STF e do CGU fazem reunião sobre escândalo no INSS, o que é uma coisa estranha. Por que o pessoal está fazendo reunião com o STF, com Barroso? Porque, em tese, está sendo investigado pela Polícia Federal, ainda não chegou no STF. Por enquanto, né, as pessoas que estão envolvidas nesse escândalo não são pessoas que tenham prerrogativa por foro de função, ou seja, não tem o tal do foro especial. Não é o STF que julga essas pessoas, então não faz sentido envolver o STF. Certamente tem lá um juiz que é responsável por essa investigação, toda a investigação da PF tem um juiz responsável acompanhando isso, mas em princípio deve ser algum juiz de primeira instância que está cuidando desse assunto lá em Brasília, né, dessa investigação da fraude do INSS, né? E aí, a gente já está falando que isso é um absurdo, 6 bilhões que foram roubados de aposentado, não preciso nem falar para vocês os absurdos todos do INSS, já falei aqui em outras situações desses absurdos todos. E você lembra que essa coisa toda começou com um desconto de associações, então eram as associações de, sei lá, o sindicato do irmão do Lula. É um sindicato que dizia que resolvia problemas, que prestava assistência em casa, se tivesse alguma coisa em casa, você chamava o sindicato, ele ia lá, resolvia o encanamento, é lorota isso, é golpe esse tipo de coisa. Não vale a pena, é melhor você contratar pessoas se você tiver um problema do que ficar com esses serviços idiotas, né? Mas enfim, o cara vendia esse troço, na verdade ele conseguia a coisa na base do golpe, ou seja, ele conseguia colocar aposentados como associados a esse sindicato sem a pessoa de fato querer se associar. Esse era o esquema todo que tinha lá, um absurdo isso, uma coisa terrível. Espero que saia a CPMI do INSS, acho que vai sair a CPMI do INSS para investigar esse troço, a gente já falou sobre isso. Mas depois que falaram desse escândalo de 6 bilhões, logo em seguida saiu uma outra notícia sobre um escândalo que poderia chegar a 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais é um outro patamar. E o que estava se referindo a esses 90 bilhões de reais? Exatamente a questão dos empréstimos consignados, né? Fraude no empréstimo consignado. E aí a gente falou isso também na época, que eu acredito até que quem levantou esse negócio do empréstimo consignado foi até o pessoal dos sindicatos, foi até o pessoal do Lula que queria fazer uma cortina de fumaça. Não, porque pior ainda é o empréstimo consignado e coisa e tal, porque também tem o mesmo problema, tá? Você tem casos de pessoas que forçam um empréstimo consignado no aposentado, ou seja, emprestam dinheiro para o aposentado e depois cobram taxas abusivas sem o aposentado querer. O dinheiro cai na conta dele e vai descontando depois muito mais, porque com os juros fica muito mais caro, né? E isso parece que tem evidências amplas de esquema nesse caso também, do pessoal forçar esse tipo de coisa. Ou então, um outro caso que é muito comum é o aposentado fazer um empréstimo, ele está realmente apertado, estou precisando de dinheiro, eu faço um empréstimo agora. Aí quando ele está acabando de pagar,
Aí a pessoa, o banco faz de novo outro empréstimo em nome dele. Não, mas você aceitou. Não, não aceitei nada. Estava acabando de pagar outro empréstimo. Eles usam o papel do empréstimo original para fazer um outro empréstimo agora no mesmo valor, porque o banco quer isso daí. Por quê? Porque taxa de juros, meu amigo. O banco ganha quando ele empresta dinheiro. E a melhor coisa que tem é emprestar dinheiro para o pessoal que é aposentado. Por quê? Porque já vai descontado na aposentadoria do cara, então não tem como o cara não pagar. Se o cara morrer, tem seguro de vida, o INSS tem seguro para cobrir esse resto desses empréstimos. Então, assim, é dinheiro de graça, sem custo nenhum para o banco. É uma maravilha esse negócio de empréstimo consignado para o pessoal do INSS. E aí eles acabam forçando isso, fazendo um golpe mesmo, né? Aí esse era aquele golpe maior de 90 bilhões. E aí o que está acontecendo? Teve essa reunião aqui de ministros do STF e da CGU sobre esse escândalo do INSS. Essa coluna aqui do Robson Bonini não fala nada. Fala aqui, olha só. Presidente do STF, o Barroso, e o vice-presidente, o Fachin, receberam nessa quarta-feira o ministro da CGU, o Vinícius Marques, para uma discussão sobre o escândalo bilionário envolvendo descontos associativos de aposentados e pensionistas no INSS. Durante o encontro, Marques relatou aos ministros os episódios de fraude no Instituto e as providências que estão sendo tomadas pelo governo. Ou seja, não tem nada demais. Até aqui, para que precisava ir no STF falar isso? Para dar satisfação para o Fachin? Dar satisfação para o Barroso? Para que? Não tem nada a ver com isso. Essa investigação está sendo feita, até onde a gente sabe, não tem ninguém com foro privilegiado envolvido, até existem suspeitas, né? O irmão do Lula implica o Lula. Tem o cara lá, aquele maior associação ali, é ligada a um deputado do PT. Então pode ser que de fato em algum momento esse escândalo chegue no STF, porque quando começa a envolver deputado, presidente da República, isso vai para o STF, né? Mas por enquanto a gente não sabe disso, por enquanto não tem nada a ver com o STF. O que esse pessoal foi fazer no STF, né? E aí hoje me sai isso daqui, ó. Hoje, dia 23 de maio, às 11h20 da manhã, 11h30 da manhã, saiu essa notícia aqui na Veja. Escândalo do INSS, PF alerta Barroso sobre risco ao setor bancário, radar econômico. Muito bom, muito bacana, legal. Vou clicar aqui para ler a notícia, né? E não sei, vem para a página principal aqui da Veja, com um alerta aqui, ó, removido igual a verdadeiro, ou seja, foi removida essa matéria foi removida. E realmente, se você vier aqui na coluna radar econômico, aqui, ó, não está aqui a matéria, foi hoje às 11h30, aqui, ó, 23 de maio, 22 de maio aqui, 23 de maio às 7 da manhã, 23 de maio às 8 da manhã, 23 de maio às 9 da manhã, 23 de maio às 10 da manhã, 23 de maio a meio-dia, ou seja, está faltando uma matéria aqui no meio do caminho aqui dessas duas aqui, que é a matéria que foi apagada, meu amigo. Eu acho que a situação aqui deu tanta preocupação para o pessoal, que tiraram, alguém ligou lá para a Veja, pelo amor de Deus, Veja, tira essa matéria porque isso é o caos, tá? Aqui, se você procurar aqui, ó, procura aqui, PF alerta Barroso, vamos fazer a busca aqui, tá aqui, ó, PF alerta Barroso sobre risco ao setor bancário. Mas, de novo, se você clicar aqui, não vai. Aqui também, se você clicar aqui, não vai. Ou seja, esconderam a matéria, apagaram a matéria na cara grande, né? O que a gente tem são algumas pessoas comentando aqui, ó. A PF está dizendo que não vai parar banco em pé se a investigação abordar os créditos consignados fraudados. São 91 bancos a serem investigados. Pelo tom da PF, esse é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Entenderam a parada? Entenderam o que está acontecendo? O problema é esse. O pessoal da PF foi alertar o Barroso o seguinte, olha só, e o pessoal dos bancos está apavorado também, 91 bancos aqui no Brasil vivem de fraudar aposentado. Se não puder fraudar o aposentado, eles vão quebrar esses bancos. E aí o que vai acontecer com essa história? Não, Barroso tem que parar a investigação do INSS, porque senão vai quebrar tudo. Agora, eu quero fazer um alerta para vocês aqui. Tem duas outras coisas que eu acho que é importante trazer aqui, né? Primeira coisa, você sabe que tem muito dos sindicatos, dos amigos do Lula e coisa e tal, que estão querendo melar essa coisa no INSS, querem melar tudo. Por que eles querem melar tudo? Porque, porra, eles estão ganhando dinheiro, cara, e vão quebrar esses sindicatos todos, né? Meramente, com o governo parando de descontar esse negócio de sindicato, os sindicatos vão quebrar, eles não prestam nenhum serviço que preste, não tem nada que seja útil para ninguém, é só roubalheira mesmo. Eles só existem para roubar aposentado mesmo. No que o governo cortar essas associações, eles estão mortos. Então, qual que é a estratégia desse pessoal?
É a estratégia que a Lava Jato fez para livrar os políticos todos. Lembra qual foi a estratégia da Lava Jato? Teve até um filme que saiu na Netflix, numa época do Mecanismo, né? Vocês lembram dessa história? Os presos comemorando, chegou no STF, galera, vai soltar todo mundo. E foi exatamente o que aconteceu quando o STF, quando começou a ter notícia envolvendo o Toffoli, envolvendo ministros do STF, o que aconteceu? O STF soltou todo mundo. Acabou a Lava Jato. Morreu a Lava Jato. STF foi lá, soltou todo mundo, descondenou o descondenado e liberou todo mundo. Ninguém mais é culpado de nada e todo mundo liberado e ponto final, né? Então eu não descarto isso. O pessoal dos sindicatos está querendo que essa coisa chegue no STF. STF nos ajude, descondene a gente, porque senão a gente vai ficar... Como é que a gente vai viver sem roubar aposentado, STF? A gente não sabe viver sem roubar aposentado. É o que estão dizendo os sindicatos aqui do irmão do Lula e outros sindicatos e coisa e tal, né? Com relação aos bancos, isso pode ser também por um outro aspecto também nessa história toda que eu falo para vocês. Que está havendo uma crise seríssima bancária no Brasil no momento, está havendo. É a crise do Banco Master. Eu tenho acompanhado aqui, tenho falado com vocês em vários vídeos de que o Banco Master está numa situação muito crítica. O Banco Master pode quebrar a qualquer momento. O Banco Master é um esquema Ponzi, né? Então é um esquema de pirâmide, é um esquema de fraude, né? E Ponzi e pirâmide não é exatamente a mesma coisa, não, mas é um esquema também é uma fraude também, né? Então, no final das contas, eles sabem que o sistema financeiro brasileiro vai quebrar por conta do Banco Master. Talvez eles estejam jogando isso daqui, tipo assim, STF, olha só. Por quê? Porque se quebrar agora o sistema, eles vão dizer que a culpa foi de quem apontou a fraude no INSS. Igual o Lula fala hoje, que o problema da Petrobras não foi o roubo que eu roubei, que a Dilma roubou, que o Lula roubou, não. O problema foi a Lava Jato que sacaneou a Petrobras. Não foi. O problema foi a ladroagem de vocês, foi o roubo de vocês. Até porque, se não tivesse havido o roubo de vocês, não teria ação contra a Lava Jato, não teria a Lava Jato, não teria a ação contra a Petrobras, né? Da mesma forma, esse pessoal está querendo dizer que, quando quebrar a coisa toda por conta do Banco Master aí, não, a culpa foi do escândalo do INSS. Tá vendo esse pessoal que insiste em ser honesto no Brasil? Não pode ser honesto no Brasil. No Brasil, você tem que viver roubando aposentado, cara. Não tem outra alternativa de se viver no Brasil que não seja roubando alguém. É todo mundo parasitando um ao outro, que é um ecossistema de parasitas. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que você está fazendo aqui. Porque é só parasita que tem no Brasil, cara. É uma pessoa parasitando a outra, a impressão que dá isso. Mas essa é só a impressão, tá? Não, o Brasil não é assim. O Brasil é 90% honesto. O problema é o PT. O PT é isso mesmo. É um monte de parasita, um tentando parasitar o outro. O PT e o Estado é exatamente isso, né? Então é esse o problema que o pessoal tá vendo aqui. É isso que é o conteúdo dessa matéria, que a gente não tem mais acesso a ela. Então eu posso especular. Se tirar a matéria, eu posso especular o que estava nessa matéria, não é mesmo? Então, é o que o pessoal está dizendo aqui, ó, não vai parar banco em pé, 91 bancos vão quebrar. E você sabe que o setor financeiro tem uma alavancagem muito grande, muito banco empresta para muito banco, tem muita gente com troco, né, um investido no outro. Então, se fizer essa investigação dos consignados, primeira coisa, vão descobrir um monte de fraude. Da mesma forma que os sindicatos estavam enganando o aposentado, os bancos no Brasil também vivem de enganar aposentado pelo visto. Então, é isso que é o problema. E aí, se investigarem isso, os bancos, evidentemente, vão quebrar, porque eles não podem mais roubar aposentado e ainda vão ter que devolver o que roubaram no passado dos aposentados, vai quebrar 91 bancos brasileiros. Quebrando 91 bancos brasileiros, o efeito sistêmico disso vai ser a quebra total da coisa, né? É o que eu falo para vocês, faz o L. Né? Não acharam que ia ser bom? Não, mas o Bolsonaro fala coisas muito duras, o Bolsonaro fala palavrões, o Bolsonaro imita o cara doente da Covid, não pode uma pessoa dessa. Vamos botar o bandido? Vamos eleger o bandido, o pinguço corrupto, para ver no que dá? Olha só, tá arriscado ter uma quebra de banco no Brasil este ano ainda, tá? Essa coisa aqui, Banco Master é a coisa que vai estourar a qualquer momento esse troço aqui. Ou isso, o STF vai entrar e vai melar toda a questão da CPMI, da INSS, toda a investigação do INSS. Escuta o que eu estou dizendo, hein? Não seria impossível isso. O Barroso fala, não, essa coisa aí é nossa, traz tudo para o STF agora, a gente que vai investigar esse troço. Olha o que eu estou te falando. Se fizerem isso, é porque é exatamente isso. Eles já sabem que esse troço tem envolvimento do Lula, o irmão do Lula está ligado a isso, tem envolvimento de um monte de banco ligado à esquerda no Brasil, um monte de cupincha do Lula lá que está querendo roubar pichuleco do governo, e aí vão parar tudo, o STF vai parar tudo por conta disso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Cara, tiraram a coisa, bicho. Tiraram na mão grande aqui
a coluna Radar Econômico aqui da Veja por conta disso. A situação era tão crítica que tira isso que vai dar merda.